muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando o especial A Magia do Futebol, Conmebol Libertadores 2023, apresentado por Coca-Cola. E eu tô aqui com os meus parceiros Márcio Porto e Amanda Kestelman. E aí, beleza? Tudo bem? Beleza, Marcito? Beleza, prazerzão, estar tão bem acompanhado com duas queridas. Mais uma vez juntos por aqui pra gente falar da conquista do Fluminense, a inédita conquista do Fluminense na final no Maracanã, uma belíssima final pra cima do Boca Juniors, 2-1. A gente tem muita coisa pra falar dessa equipe do Fluminense de Fernando Diniz. Vamos começar falando por esta grande final, que prometeu e entregou. Entregou tudo, né? Entregou tudo. Primeiro que a gente teve gol de artilheiros, porque o Advíncula chegava como artilheiro do Boca e o Germancano como da Fluminense, mas também da Conmebol Libertadores. E aí a história com o gol de John Kennedy, o gol do título do Fluminense, é uma história incrível, né? A história da campanha do Fluminense é uma história incrível, né? Parece que 15 anos depois do trauma, e eu acho que não há o menor problema de chamar dessa forma, que eu acho que o torcedor do Fluminense fala, assim, de um trauma de você perder uma final dentro do Maracanã em 2008 para a LDU de Quito. 15 anos depois, eu escutei isso de muitos torcedores do Fluminense lá no Rio de Janeiro, que eles chamaram de reparação histórica, né? De você ter de novo uma final no Maracanã, e uma final maiúscula, que é contra um gigante do continente, que é o Boca Juniors, que buscava a 7ª Conmebol Libertadores, é um campeão 6 vezes, jogando no templo que é o Maracanã, que é a casa do Fluminense, onde o Fluminense manda os seus jogos historicamente há muitos e muitos e muitos anos. Então, eu acho que, como você disse, prometeu e entregou tudo. E não foi uma final modorrenta, não foi uma final sem graça, foi uma final com gols nos 2 tempos, prorrogação, e foi muito legal de ver. Foi muito emocionante, até para quem não torcia para nenhuma das duas equipes poder acompanhar. Não, exorcizou os 15 anos assim de uma vez. Como você disse, a gente vai falar também da campanha mais pra frente, mas batendo gigantes. Primeira vez na história que um time é campeão, batendo 5 campeões da Conmebol Libertadores, deixando pelo caminho. Então, assim, título histórico com grandes personagens, com a torcida fazendo uma festa incrível desde o começo, emplacando música. Então, teve de tudo. Então, qual realmente... música? Canta um trechinho aí pra gente. Tem várias. Teve várias. Vamos, tricolor! Tem que atualizar. Chegou a hora, já ganhamos, né? A Libertadores. Nossa, essa aí, ficar louco da cabeça. Teve de tudo. Foi protagonista. O torcedor Fluminense foi muito protagonista dessa campanha. Foi a primeira vez na final única da Conmebol Libertadores que o time da casa chega. Isso é muito interessante também de ver. E é diferente, né? Porque você tá em casa ali, o torcedor tá em casa, não vai precisar viajar, é um outro clima. Mesmo assim, ainda nos dias que antecedem a grande final, é aquela expectativa, é tudo muito diferente. Claro. Mas realmente é a primeira vez que uma equipe viveu isso, né? Dentro da sua casa. É bem interessante de ver. E não cabia todo mundo no Maracanã, né? Então, a gente viu como o Rio de Janeiro respirou essa final, não só ao longo da semana, né? Uma fanzone incrível na praia de Copacabana, que ficou cheia absolutamente todos os dias, um feriadão, né, antes da final, que é a cidade, dias de sol, assim. Quem estava no Rio de Janeiro na semana da final? Foi de almanac. Foi, como dizem lá no Rio, foi uma semana de almanac. E a Cinelândia, né, no centro do Rio de Janeiro, com telões, porque, como eu disse, não cabia todo mundo no Maracanã. Não. Então, foi muito legal de viver e, com certeza, o fim de semana mais importante da história do Fluminense. Acho que nenhum tricolor vai discordar da gente, né? E bonito. E uma caminhada de um Fluminense que começa uma história com Fernando Diniz e vai passando por diversos obstáculos. Um time com jogadores experientes, mas também trabalhando muito a questão dos jogadores jovens. Isso que foi muito interessante no trabalho do Diniz, né? Apesar dos altos e baixos e de tudo que o Diniz ouviu e ainda ouve com relação ao trabalho dele como um treinador de futebol, conseguir chegar a uma conquista dessa é muito significante. Com certeza. Essa história começa desse time, isso os próprios jogadores falam, né? Não é uma análise minha, é ouvindo do próprio elenco. Na eliminação para o Olímpia na fase 2 da Conmebol Libertadores do ano passado. 2022, Se você pegar a escalação, olha a escalação do time que foi eliminado, que começou aquele jogo no Paraguai que culminou na eliminação nos pênaltis. Fábio, o goleiro que estava aí. Aí joga com 3 zagueiros. Nino, titular. Felipe Melo, titular. David Braz, que entrou no segundo tempo desse jogo. Aí tá o Calegari na direita, o Cristiano na esquerda, as laterais modificadas. No meio de campo, o André e o Martinelli, a mesma dupla de volantes. Aí pra frente, Luiz Henrique, que hoje tá no Betis, o John Arias e o Cano. É praticamente o mesmo time. Mas há uma diferença aí. Saiu o trabalho do Abel Braga,
Depois vem o trabalho do Fernando Diniz. E aí constrói-se uma outra coisa. A partir daí constrói-se uma outra coisa. Um time que já vinha machucado, de ter sido eliminado numa fase prévia, um time com tradição, que já chegou à final, que ansiava tanto por esse título, que agora veio. É uma decepção muito dura você ficar na prévia. Mas eles souberam, esse elenco, com a chegada de um comandante novo, se reconstruir e culminar no que foi o 4 de novembro, que está aí na história do Fluminense para sempre. E se a gente analisar a campanha do Fluminense, teve altos e baixos, né? E você saber superar os altos e baixos num campeonato que passa por toda a temporada, como a Conmebol Libertadores, é muito importante. O Fluminense começa a competição na fase de grupos fulminante. Avassalador, porque vinha de uma conquista avassaladora contra o atual campeão, então atual campeão da Conmebol Libertadores do Flamengo no Campeonato Carioca, onde massacrou. E a gente precisa falar do que foi aquela goleada no River Plate, no Maracanã. Histórica. Que eu acho que se alguém não olhava para o Fluminense como um potencial candidato ao título forte, de fato, todo mundo começou a olhar ali. Primeira vez na história que o River Plate sofria uma goleada dessa fora de casa, 5-1. Numa Conmebol Libertadores. E o Maracanã. Não é pouca coisa. E uma chave que acabou sendo super disputada, né? Porque teve, além do River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Isso. Mas o grande destaque foi essa goleada. E nos primeiros jogos da fase de grupos, vocês vão lembrar também, o Fluminense começa muito bem. E oscila, o grupo se embola em determinado momento, onde na última rodada o Fluminense não podia perder. Claro, podia correr risco. Corria risco contra o Sporting Cristal, se eu não me engano, no Maracanã. Então, não foi... Foi uma campanha linda, mas teve um momento também chave onde o psicológico desse time do Fernando Diniz, que durante muito tempo foi questionado por, na hora H, não conseguir... Foi colocado à prova. Foi colocado à prova. E as oitavas de final também passam muito por isso também, né? Porque o Fluminense ficou, como se diz muito nos termos das lutas, um pouco nas cordas contra o Argentino Júnior. Ficou. Né? E aí acontece, depois vai voltar a acontecer contra o Inter, o quê? Jogar com o jogador a menos. Lá na Argentina, o Marcelo é expulso para aquele lance, aquele fatídico lance, aquela infelicidade que ele acaba pisando ele chora, ele sente muito o lance. Então, e aí o Fluminense vai tirando força disso, desses momentos de adversidade. E aí prova que realmente o time tinha se formado mentalmente, tinha muito caráter ali, que começa a ser moldado numa derrota, numa eliminação. Isso é muito importante, né? Porque, especialmente contra o Inter, quando o Fluminense consegue a classificação, é muito do trabalho psicológico de você ter 100% de concentração ali até o fim. Sim. Porque às vezes vai chegando no fim do jogo, já tá se encaminhando ali para um empate. Tava perdendo fora de casa, né? Não consegue empatar. Já ida mesmo. Aí você empata e aí depois vem aquela coisa mais fim de jogo, mas não. Foi, assim, um resultado impressionante e uma classificação impressionante. As semifinais... Na verdade, semifinais as duas semifinais foram ótimas, né? Foram, porque o Fluminense também fica com um jogador a menos, né, no Maracanã, desde ali, faltando muito tempo. Antes do intervalo. Antes do intervalo, a expulsão do Samuel Xavier. E aí o que acontece? O Fluminense treina muito sem um jogador, e se é treinado muito, jogadores contaram. E até sem dois, às vezes, com dois a menos, para que nesse tipo, se ocorrer esse tipo de ocasião, ele já esteja capacitado. E foi o que aconteceu, e tirou forças disso, e também devido a treinamento. Quando a gente foi nesse jogo, Aline, eu e o Marcito, no Maracanã, né, fazer a cobertura, acompanhar a ida da semifinal. Tá. E se você para pensar friamente, se você conversasse antes do jogo com qualquer torcedor colorado, assina um empate no Maracanã e levar o jogo pro Beira-Rio, todos assinavam. Mas nas circunstâncias do jogo, como o Fluminense conseguiu um empate dentro do Maracanã com um jogador a menos, a sensação pós-jogo era muito interessante, porque era a opinião pública colorada. Podíamos ter resolvido esse jogo no Maracanã, etc. E a opinião pública do Fluminense tricolor... Estamos vivos. Contextos. Estamos indo contextos. O contexto é muito interessante de analisar. E foi exatamente o que aconteceu no Beira-Rio. O Fluminense conseguiu uma virada porque se manteve vivo no Maracanã. E eu acho que a gente pode falar um pouco do que foi o John Kennedy no mata-mata, né? Meu Deus. Eu acho difícil buscar, e precisa buscar aí na história. Se alguém virasse pra ele, Marcito, lá no começo do ano e falasse: John Kennedy, você hoje tá na Ferroviária, jogando o Campeonato Paulista. Emprestado, né? Artilheiro da equipe, mas você vai ser campeão da Libertadores no fim do ano. Ele ia falar: vocês estão ficando loucos. Fazendo gol do título. Mas eu acho que tinha uma pessoa capaz de dizer isso pra ele. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Lembra daquela entrevista do Fernando Diniz o ano passado? Ela tá viralizada aí, reproduzindo, né? Logo quando ele assumiu, tal, que ele disse que ia conversar com John Kennedy, porque para ele
ele é um talento, que a gente no futebol brasileiro acostumou-se a perder esse tipo de talento, porque a gente não dá atenção devida ao ser humano, a gente fica muito pro jogador, e se ele está entregando, e às vezes a gente deixa de fazer com que ele entregue, porque a gente não se atenta ao aspecto humano. Então o Fernando Diniz, esse mérito é muito dele. Muito dele. Dentre tantos os méritos que ele tem nessa montagem desse time, esse do John Kennedy talvez seja aí aquela cereja do bolo aí. Os detalhezinhos do futebol, né? Porque tinha time aqui do estado de São Paulo que estava de olho no John Kennedy. Eu posso citar o próprio São Paulo. Tinha gente num jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Ferroviário, no começo do ano, do São Paulo, para observar o John Kennedy. E aí, pelos caminhos, claro, do futebol, que a gente não sabe como eles se dão, não houve nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de proposta, nada nesse sentido. Era só uma questão de observação. E aí o John Kennedy volta pro Fluminense para acabar sendo super decisivo em todas as fases. E nisso que o Marcito falou, e eu concordo 100% do mérito do Fernando em não desistir de um jogador como o John Kennedy, que o futebol brasileiro historicamente desiste, que sirva de lição para outros times, né? Com certeza. Que o futebol brasileiro olhe para o que aconteceu esse ano no Fluminense, que o John Kennedy simplesmente marcou gols em todos os jogos, em todas as fases do mata-mata de uma Conmebol Libertadores, inclusive o gol do Tito, que olhem para os seus talentos que muitas vezes são deixados de lado, histórias, meninos que têm histórias muito difíceis no futebol, que não é fácil você sair de casa muito cedo e morar longe da sua família. A gente, durante essa campanha, teve a oportunidade de ir com o John Kennedy, gravar em Xerém. Para quem não sabe, não é do Rio de Janeiro, Xerém é uma cidade a 1h e pouca do Rio, que é onde fica a base do Fluminense, onde saiu o Marcelo, saiu o Thiago Silva, tantos outros jogadores saíram de Xerém. Dizem que lá a água tem alguma coisa que sai muito craque todos os anos de lá. E a gente levou o John Kennedy antes da semifinal para ir lá visitar os meninos. E foi muito emocionante de ver, está nos conteúdos do nosso canal, o quanto os funcionários se emocionavam em falar com ele, porque muitos funcionários viram o quanto ele precisou de apoio, de suporte para estar lá e não ser ninguém desistir dele. Então, que o futebol brasileiro use o exemplo do John Kennedy para não desistir dos nossos talentos, não desistir dos nossos meninos, porque a gente não sabe o que tem por trás da história. Com certeza. E é uma característica isso do Diniz. Ele já havia feito isso no São Paulo, com o Brenner. Sim. O Brenner que tinha sido jogador dele no Fluminense, aí ele tinha saído da primeira passagem dele para o Fluminense como treinador. O Diniz tinha saído, o Brenner ficou muito encostado, depois estava para ser emprestado para o Avaí, o São Paulo emprestado para o Avaí, né, Sarine? E o Brenner passou por momentos dia. difíceis, porque o Brenner acaba sendo promovido ao time principal, talvez em uma hora que não fosse tão correta. Então. E aí, para um jogador que já está num time principal, você vira para ele e fala, você vai ter que voltar para o sub-20... O jogador, às vezes, não quer mais. Ele já tá ali, ele quer dar outro passo, ele quer continuar evoluindo, porque ele já está como equipe principal. Então, o Diniz também teve muita importância nesse papel Teve, aí ele. Depois ele foi muito importante naquela campanha que o São Paulo acabou perdendo o título brasileiro e foi vendido por, sei lá, acho que 12 milhões de dólares. E ainda virou ativo do clube. Era um jogador que estava praticamente quase descartável. É aquilo, na minha opinião, eu acho que talvez seja unanimidade, o rei da América, né, o grande nome desse Fluminense é o Germancano, e não dá pra fugir muito disso, porque é outro achado do futebol brasileiro, né? Esse realmente um fenômeno. Os gols que o Germancano faz são impressionantes, mas se eu pudesse dizer que a cara desse título é a cara do John Kennedy pra mim. O rosto desse Fluminense é do John Kennedy. É que o Germancano, a gente o cara olha... e a cara, né? O cara é o Cano, a cara é o Germancano, a gente olha pra ele, a gente sabe que ele vai fazer um gol a qualquer momento. Gente, não tem condição. Isso. Não tem condição. A bola cai, o segundo gol, acho que é o gol de empate no jogo do Maracanã contra o Internacional, só o Germancano faria aquele gol. Da forma que ele domina, no espaço que tinha, é só o Germancano, um jogadorzaço também. E a gente citou a campanha do Fluminense aqui nessa edição da Conmebol Libertadores 2023. Vamos relembrar então como é que o time chegou até a final.
que campanha do Fluminense, né? Ganhando de um Boca Juniors, que, aliás, ficou devendo, hein? O Boca chega sem brilho, chega com a tradição de ter sido 6 vezes campeão. Claro, obviamente, não dá pra gente descartar isso, mas foi uma campanha tímida, sem vitória em mata-mata, com empates. É porque o torcedor, na verdade, eu tenho pra mim que são poucos os torcedores que de fato gostam de futebol. A maioria gosta do seu time. De ganhar. De ganhar, exatamente. Do seu time de ganhar. Então, pro torcedor do Boca, pouco importava a forma como o Boca seria ou não campeão, como chegou à final. Mas pra quem é um mero admirador do futebol... Com certeza, a trajetória terminar com o título do Fluminense foi muito mais bonito. Porque o Boca ele foi muito cirúrgico ao longo dessa temporada. Ele chega na final sem vencer nenhum jogo no mata-mata, né? Tudo para os pênaltis. E aí acabou personificando muito na figura do Romero, né? Do Sérgio Romero, que foi herói, pegando pênalti nas fases. Acabou faltando isso. Tava faltando um pouquinho mais de poderio. Na final, acho que o Cavani ficou devendo futebol. Não fez uma boa final. Uma estrela internacional, um jogador de quem se esperava muito. Talvez faltava um pouquinho dele ali. Talvez ainda no contexto todo do Boca ainda falte dele, né? Falta. Desde a chegada. E se você olhasse a forma como a final se desenhou, até a prorrogação, até o meio da prorrogação, que era o empate, o Boca conseguia... Tava muito parecendo que... E talvez o Boca acabasse ficando mais confortável, né? Porque, estamos com um empate, vamos levando, E essa era a impressão que dava, mas que pro Boca era isso. Mas que estava confortável, é que não se esperava que ia vir genialidades ali, né? O lançamento do Diogo Barbosa foi muito bonito, a ajeitada do Kennedy foi espetacular. Um lance muito bonito. E a finalização do John Kennedy, bonequinho da taça da Libertadores, ficou parecidinho, né? Com o bonequinho dele chutando. Como ele finaliza ali, a estrela que o moleque tinha tinha entrado no jogo, e o Diniz avisa, né? Você vai fazer o gol do título e tudo aquilo de que a gente já falou, então... E houve um momento onde o Boca fica um pouquinho melhor ali no segundo tempo, né? Não, tava organizado. O Boca não tava... Um pouquinho, não houve um momento onde destoou. O jogo foi muito equilibrado. Sim. E é muito difícil, né, Aline, uma final única não ser muito equilibrada. Só a gente vê como foram nos últimos anos. Todas foram muito equilibradas, porque é um jogo único, ninguém quer correr risco nenhum. Existe um temor, né? Existe um temor. Tudo aquilo que você vive durante a semana, né? Chegada à cidade, a questão de torcidas, então tem muito disso. Só para acrescentar uma informação, a gente estava falando das fases do John Kennedy, que fez em todas as fases. Recentemente teve o caso do Gabigol também, 19. Ele marca contra o Emelec, marca contra o Inter, contra o Grêmio e também faz os gols da final de 2019. Só para acrescentar. E também é expulso na final, como o John Kennedy foi depois do gol do título. Depois do gol. Tá aí duas coincidências. John Kennedy e Gabigol, olha lá, tô muito parecido. Aí naquele momento não tem como, né, gente? É um momento de extravasar. Ele não tá totalmente absolvido. Tá tudo bem, John Kennedy, não vai jogar o primeiro jogo do Fluminense na Conmebol Libertadores do ano que vem. Mas tá tudo bem. Vai jogar a Recopa, se eu não me engano. Tá tudo certo. Tá tudo bem. E talvez até no ano que vem o Fluminense não tenha o mesmo elenco que terminou a Libertadores. Com certeza vai mudar. Vai perder jogadores, né? Também tem esse detalhe. Tem o Mundial ainda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deve trazer calafrios no torcedor essa ideia de perder jogadores. No Diniz também, né? Do Diniz também. Tudo indica, né? A gente vê muito o momento do Nino. O Nino jogou muito na final. Eu acho que já tinha clube além né? Os clubes europeus de olho no Nino antes dessa final. Com o que ele jogou na final, fica muito difícil achar que não vai vir o pessoal da Europa de olho nele. Tá na seleção brasileira, né? Um jogadorzaço. Fica também a dúvida, né? Quanto mais tempo o Marcelo ainda vai querer jogar no futebol brasileiro, porque você para pra pensar, ele volta pra realizar um sonho, né? Sim. Voltar a jogar no clube que o revelou. Lembrando que ele é um moleque de Xerém que sai super cedo, com 18 anos, pra se tornar um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Ele volta e logo na volta ele ganha o título mais importante da história do Fluminense. Incrível. Como protagonista, como um dos protagonistas. Então é muito difícil saber o quanto tempo mais o Marcelo ainda vai querer, aos 37 anos, continuar jogando, porque ele já voltou batendo no teto. E muito se falava do Marcelo, né? Mas o Marcelo vai dar certo com o Diniz. Como que ele vai jogar com o Diniz? Ele vai ser lateral, ele vai ser meio. Tudo que pedia ele fazia. Parecia na ponta direita lá, nesse esquema. E muito legal ele ter dito, né? Valoriza muito a competição, dele ter dito que com todo... Que me desculpa o Real Madrid, eles vão entender
mas esse é o título mais, em termos de clube, esse é o título mais importante da minha carreira. Então pensa, o cara ganhou 5 Champions League. Como capitão, ele foi capitão. Exatamente. Algumas chegou a levantar capitão, a taça ao lado de Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos. E ele falar que o título mais importante para a carreira dele foi a Conmebol Libertadores, realmente dá uma valorizada, hein? Um bastidor legal. Não é pouca coisa. Quando o Marcelo sai de campo e ele tava indo embora sem passar pela foto, a nossa foto do título, né? A foto tradicional que o Marcito organiza ali com ninguém menos que o Jorge Bispo pra fazer. E ele tava indo com a família, a gente foi buscar ele pra ir pra foto e a gente ouviu ele falando, cercado de muitos amigos, né? Porque, de novo, afinal foi no Rio de Janeiro, os jogadores do Fluminense puderam ter seus amigos próximos e parentes bem de perto, dizendo, eu tô na história do Fluminense. Eu tô na história. Ele falou assim... Fulano, eu tô na história do Fluminense. Um jogador que tá na história do Real Madrid ter essa emoção de estar na história do Fluminense. Muito especial, muito legal. Então, com certeza, foi um personagem que abrilhantou muito não só o título do Fluminense, ter o Marcelo, mas também a edição da Conmebol Libertadores foi muito abrilhantada pela presença do Marcelo. Ah, com certeza. E falando da final, vamos trazer mais destaques, os highlights dessa grande decisão que a gente acompanhou no Maracanã. Muitos momentos emocionantes no Maracanã. Exatamente. Finalzaço. Vamos trazer, então, a seleção da Conmebol Libertadores 2023, porque a gente acompanhou a divulgação e tem muitos atletas que atuam em clubes brasileiros, claro, não só jogadores do Fluminense. Uma seleção formada pelo Romero, Advíncula, Nino e Piquerez, André, Alan Patrick, Paulo Henrique Ganso e John Arias, Paulinho, Cano e Ener Valencia. Esse time do ano foi eleito pelo Grupo de Estudo Tático da Conmebol. Eu acho que foi uma seleção legal, hein? Porra, timaço. Queria todos no meu time. Exato, aí. Timaço. Timaço, né? Muito interessante. Também vale lembrar,
A gente falou aqui já da semifinal, né? Do lado do Fluminense, que foi campeão. Do Palmeiras, mais uma vez, batendo uma semifinal, né? Um time que todo ano chega. Tá chegando. A impressão que a gente tem é que o Palmeiras todo ano tá na semifinal e tá mesmo, né? Então, todo ano já começa batendo na semifinal. E, enfim, mais um ano de trabalho sólido do Abel Ferreira, que é importante destacar com os jogadores representados. E essa fase de mata-mata do Inter também, né? Também. Que ninguém botava muita fé no Inter. Eliminou o River Plate, depois jogo complicado com o Bolívar, que o Bolívar vinha bem também, e o Ener Valencia fazendo gols importantes. Alan Patrick voltou, recuperou um futebol que tinha gente que não dava mais nada pelo Alan Patrick, mas ele é um jogador muito talentoso e mostrou-se muito bem na competição também, foi um destaque importante. Inclusive, ele esteve na pré-lista do Diniz para a seleção brasileira. Ele era uma opção do Fernando Diniz para a seleção brasileira, mas aí na hora que tem que dar o corte, limitar a quantidade de jogadores... Né? Viu de perto jogar, né? Como jogador de refino, né? Aquele, né, que sabe distribuir, vai tocando o jogo, comanda... E ninguém colocava muita expectativa no começo da competição no Internacional. E a gente conversou aqui ao longo da temporada com o Paulo Vinícius Coelho, com o PVC. Ele trouxe um ponto, antes mesmo do Inter chegar até a semifinal, que o diferencial do Inter pro mata-mata ia ser as duas contratações, atrás e na frente. O Rocher e o Ener Valencia, dois jogadores de Copa do Mundo que iam chegar e iam mudar muito a forma do Inter jogar. E foi exatamente isso que aconteceu. Passa muito a campanha do Inter, uma campanha de semifinalistas, pelo Rocher e pelo Valencia. E que bom que a gente tem a oportunidade de acompanhar esses jogadores aqui de perto, né? Muito bom. É uma honra pra gente no futebol brasileiro poder acompanhar. A gente pode citar também, por citar o Suárez no Grêmio, com um grande momento. Então, pro futebol brasileiro é de extrema importância. E o Fluminense vai se preparar para um Mundial de Clubes, uma primeira vez que vai disputar um Mundial de Clubes. O pessoal tá com um pezinho no chão pra competição, hein? Porque ocorreu o que todo mundo quer, né? Que todo mundo quer ver um duelo entre Guardiola e Fernando Diniz, entre Fluminense e Manchester City. Mas a cada ano que passa, e esse ano eu acho que mais ainda, fica mais difícil a missão dos clubes brasileiros ou clubes sul-americanos, né? Os vencedores da Conmebol Libertadores, nas semifinais, porque os clubes... principalmente da Arábia Saudita, estão cada vez mais reforçados, trazendo astros e mais astros. O Fluminense pode cair ao Etihad do Benzema. Do Kanté. Marcelo já conhece muito então, ele, né? Vai dar a manha pro Diniz, como Kanté, é que marca o Benzema. Né? Fabinho, tá tudo... É difícil aí. Fabinho, né? Ainda tem isso. Complicado. Sempre muito difícil. Eu acho que antigamente, antes desse boom do mercado árabe, né, de ter muito dinheiro e trazer muitos grandes jogadores do futebol europeu, já se virava a chave da Conmebol Libertadores pensando no duelo contra o europeu, né? Hoje a gente já sente que há um receio com a semifinal que se explica. Esperar, né, do que ficar pensando lá na frente. É muito difícil ganhar o Mundial. Não é por acaso que o último a ganhar foi em 2012, o Corinthians. É muito difícil ganhar o Campeonato Mundial, mas... sonhar não custa, né? Todo mundo vai sonhando. Torcendo muito para que dê esse confronto Diniz versus Guardiola. Eu também. E o mais interessante é que aí o Fluminense também já tem vaga garantida pro de 2024 e 2025, isso, não é? Junto com o Palmeiras e Flamengo, que também já tem vaga, que é um Mundial maior, com formato maior, que vai ser muito legal. E mais difícil de ganhar. Mas muito legal de ver, mas mais difícil de ganhar. E tem também a Recopa já no ano que vem, e dentro do que a gente conversou anteriormente, dessa possibilidade de o time estar um pouquinho diferente para uma Recopa que vai ser contra a LDU, vai ser um reencontro. Não dá para falar que o torcedor não tá esperando uma revanchezinha, né? Vai esperar. E olha, a sensação que a gente teve, né, conversando com as pessoas do Fluminense é que esse reencontro, porque a LDU é um fantasma na história. Era, né? Acho que agora não dá para dizer que até que era. Não é mais. Que esse reencontro não podia ver de forma melhor, que é sem o peso, né? Porque o Fluminense vai chegar nessa Recopa como campeão da Conmebol Libertadores para enfrentar o campeão da Conmebol Sul-Americana, decidindo no Maracanã, o local dessas duas finais, lá em 2008 e 2009, quando perdeu para LDU, decidindo no Maracanã sem o peso do fantasma de 15 anos, podendo eliminar o último capítulo dessa história. Eu acho que Chegou a hora. Chegou a hora de novo, né? Eu acho que o torcedor do Fluminense tá feliz com esse reencontro. Me corrijam, torcedores, depois, se eu estiver errado. Mas que não poderia vir em momento melhor. Em circunstância melhor. Num jogo que não vai ter um peso, não vai ter dor, não vai ter fantasmas. E quando a gente fala em peso,
a imagem que se viu do Washington comemorando esse time, que o Washington, esse título, ele era o centroavante do Fluminense em 2008, ele perde o último pênalti, foi tudo muito doloroso. A imagem dele... Washington, Thiago Neves, estavam todos também no Maracanã. E com certeza vão estar nesse jogo da Recopa para eliminar esse último fantasma. E a gente fala muito do Maracanã, né, Amanda? Você, como é do Rio de Janeiro, pode falar um pouco melhor, porque eu não normalizo o Maracanã. Tô no Maracanã. Não é qualquer coisa estar no Maracanã. Pelo especial, menos pra mim, né? É um negócio muito especial. Não é... A gente trabalha aqui em São Paulo, né? Mas então a gente faz muito jogo Morumbi, Allianz Parque, Neoquímica Arena, é uma coisa que tá acostumada. Agora, quem tá no Rio também tá acostumado a fazer mais jogos no Maracanã. Mas pra mim é sempre muito especial. É um templo, né? Por mais que, se você olha a história do Maracanã, o Maracanã pós 2013, né? Pós-reforma para a Copa do Mundo de 2014, ele não é o mesmo estádio. O fato da fachada, da essência ser a mesma, ele ainda mexe muito com o emocional de quem frequenta e de quem joga. E ter recebido essa final foi muito especial, porque eu já tinha recebido a final única de 2020, mas pelas circunstâncias da pandemia, não foi uma final que não tinha público, só convidado, não foi o Maracanã. Não teve o apelo foi o que o Maracanã merecia. Essa era a final do Maracanã, com o clube da casa. De novo, o que a gente falou, para os tricolores, uma reparação histórica, para os outros clubes do Rio, porque os dois outros clubes do Rio que têm Comebol Libertadores, que é o Vasco da Gama e o Flamengo, nenhum dos dois ganhou no Maracanã. No estádio. Ganhou no sentido de dar a volta, né? O título não foi conquistado dentro do Maracanã, então ainda tem... O tricolor está tirando essa onda, não só a onda de campeão, mas a onda de campeão no Maracanã. Então, com certeza vai ficar marcado por muito tempo e eu espero, como carioca, que tenha outras finais no futuro próximo no Maracanã. E se pra gente é especial, imagina pro Felipe Melo, que é a única pessoa no mundo a ter ganhado 2 Comebol Libertadores no Maracanã. Então, imagina. Verdade. E ainda tava lá levantando taça, o Nino deu braçadeira pra ele já tinha levantado também com o Palmeiras em 2020. E a gente viu as imagens super legais das câmeras da taça, né? Ainda teve essa novidade esse ano que a gente acompanhou também nas redes sociais da Comebol, pra ver por outro ângulo essa festa dos jogadores no campo, né? Foi muito legal. Muito legal. Sim, história. Foi incrível. Foi. Glória eterna. E sei que a gente vai ter uma Recopa incrível também. Estamos chegando ao fim desse nosso episódio especial Magia do Futebol Comebol Libertadores 2023, apresentado por Coca-Cola. Amanda, muito obrigada. Marcito, muito obrigada. Obrigado a você, Aline. E a gente vai encerrar esse especial, claro, com mais imagens de torcida e de festa no Maracanã da grande final da Comebol Libertadores 2023, que teve o Fluminense como campeão.